aí? Fala, meu garoto! Sejam bem-vindos ao EA. Eu sou o professor Walter Beltrão de Biologia. Homem, 60 anos, branco. Carequinha, não tem cabelo não, meu parceiro. Estatura mediana. Estou trajando roupa, camisa preta e calça preta. Beleza? A nossa sala de aula é, na verdade, um estúdio. Eu estou ao lado de uma tela interativa que vou utilizar para anotações para você. Beleza? Muito bem. A nossa aula de hoje é fotossíntese. Meu amigo, isso não cai na prova, isso desaba. Fotossíntese é essencial para que você acerte uma questão e uma questão fácil. Eu vou te ajudar. Presta atenção. A fotossíntese, ela é a conversão da energia solar em energia química. As plantas absorvem luz do sol e produzem glicose, tá certo? Glicose, lipídios, proteínas que são armazenados, ok? Para que a planta utilize lá na frente, no seu metabolismo. Tá legal? Então o que é que eu preciso saber? A fotossíntese acontece no cloroplasto. Ela tem duas fases, fase clara e fase escura. Agora presta atenção que é a questão da prova, olha lá. Como o próprio nome está dizendo, fotossíntese só acontece enquanto houver luz. Luz, não existe fotossíntese à noite. Poxa, professor, mas a fotossíntese tem uma fase escura. Isso não quer dizer que seja noite, meu camarada. Tudo certo? Fotossíntese é de dia. Então começa às 6:30 da manhã, quando amanhece, e termina às 18 horas. Não existe fotossíntese à noite. A fase escura é também chamada de fase química. É onde acontece a produção da glicose. Tá legal? Beleza? Então vamos continuar. Tá aí, eu vou te mostrar a questão da prova. Presta atenção, meu camarada. Olha essa imagem. Tu estás vendo aqui a imagem da água, tá vendo? Essa água aqui, ó, ela vai ser absorvida pela planta e vai eliminar o oxigênio. Questão da prova, questão da prova. Legal? O oxigênio que a fotossíntese libera vem da molécula de água. Beleza? Presta atenção. O gás carbônico que a planta absorve, né? Lá pelos estômatos, ele vira glicose. Presta atenção que essa é a questão da prova. Legal? Chama-se fotólise da água. Quando a planta absorve a água e elimina o oxigênio para a atmosfera. O oxigênio vem da água, beleza? E a glicose vem do gás carbônico. Questão da prova. Presta atenção, anota aí essa parada. Legal? O que eu tenho agora? Cloroplasto. Quando eu tenho cloroplasto, que é a organela vegetal responsável pela fotossíntese, eu tenho duas estruturas. Quais são? Eu tenho os tilacoides, ok? E os tilacoides, é nele que acontece a fase clara. Não pode errar. A fase clara acontece no tilacoide. E a fase escura acontece no estroma. No estroma, ali, ó, aquela regiãozinha que tem aquele círculo ali, é o estroma, é onde acontece a fase escura da fotossíntese. Duas, presta atenção, essas duas opções. Fase clara no tilacoide, a fase escura no estroma. É essa a questão da prova, presta atenção, beleza? Muito bem, o que eu preciso saber? Que na fase clara, eu tenho absorção de luz. Quando eu absorvo luz, Walter, eu não faço fotossíntese, são os vegetais que fazem fotossíntese. Quando o vegetal absorve a luz do sol vai produzir, olha lá, ATP, presta atenção, então o ATP é produzido na fase clara, vai produzir NADP,
Legal? Esse NADP, presta atenção, ele vai ser responsável por transformar gás carbônico em glicose na fase escura. Legal? Então, tem duas situações, dois elementos fundamentais da fotossíntese. Quais são? NADPH2, que vai para a fase escura vai transformar gás carbônico em glicose, ok? E o ATP, que é produzido na clara, mas é utilizado na escura. E isso é fundamental para que você realize a sua prova filé. Outra coisa, quando ocorre a fase clara, a planta absorve a luz, absorve a água, quebra a água e libera o oxigênio para a atmosfera. Isso tu não pode errar nunca. Grava isso, que o oxigênio é oriundo da molécula de água. Legal? Muito bem. Continuando, na fase escura é que ocorre a absorção do gás carbônico para a fabricação da glicose. Então a glicose é fabricada onde? Na fase escura. Legal? Muito bem. Olha essa imagem da floresta amazônica. Legal? E aí tu percebes que ela é densa e as árvores, elas ficam grossas, elas têm biomassa, elas têm carbono, elas têm glicose, celulose. Esses carboidratos, eles são produzidos via absorção do gás carbônico. Então a biomassa da floresta nada mais é do que o carbono que vem lá da atmosfera. Então a Amazônia é importante para quê? Para absorver o gás carbônico da atmosfera. Entenderam? Para evitar o excesso de gás carbônico que intensifica o efeito estufa. Olha a questão da prova aí, meu camarada. Você não pode errar. Legal? Muito bem. A equação química da fotossíntese, que tu não pode errar, tu tem que observar fundamentalmente, sabe o quê? Isso aqui, ó. Tu tens que observar que esta água aqui, ó, essa água, ela elimina o oxigênio para a atmosfera. Legal? E que o gás carbônico, ele vai ser transformado em glicose. Pronto, matei. É isso que é cobrado na prova? É isso que é cobrado na prova. Matou? Beleza. Vamos seguir. Observe que isso é fundamental. Olha lá. Tu estás percebendo que existe o vermelho e o azul, beleza? Então, o vermelho e o azul são os principais comprimentos de onda em que em que a clorofila absorve a luz. Então, são dois comprimentos de onda, o azul e o vermelho, entendeu? Só que tu observas que o azul tem maior intensidade, beleza? Então, entende-se que para a planta crescer, o melhor comprimento de onda é o azul. Confere? E o segundo melhor, o vermelho. Entendeu? Então, quais são as melhores cores para a fotossíntese? Vermelho e azul. Qual é o melhor? Azul. Walter, quais são os piores? Verde e amarelo. Qual é o pior? O verde. Por quê? Porque a planta é verde. Logo, ela não absorve, ela reflete. Matou a parada? Fácil ou facílimo? Facílimo. Legal? Eu tenho uma questão para ti aí. Quem não acertar, vai levar um cascudo. Observa. A figura ilustra as principais substâncias relacionadas com a fotossíntese. Olha aí, Z, X e Y. Quem são eles? Quem são eles? Veio do solo? Só pode ser água. Confere? Tem gás carbônico absorvido e elimina o Y. Quem será? Eu não sei. Vamos ver? Muito bem. Tem as opções, a fotossíntese é um processo metabólico autotrófico que sintetiza a matéria orgânica pelos seres produtores. Tal produtividade é essencial para sustentar as cadeias tróficas. As letras X, Y e Z na figura representam, respectivamente, as substâncias. Quem são? Você vai acertar. Olha a resposta, letra D. O que diz a letra D? Gás carbônico, oxigênio e água. Confere? Olha para a imagem, beleza? Tu não pode errar uma questão dessa. Claro isso? Tô ouvindo alguém falando. Fala aí, meu camarada! Fala, Caio! Diga lá, meu irmão!
Professor, então a Amazônia não é o pulmão do mundo? Caramba, Caio, que pergunta linda! A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia, na verdade, é responsável pelo quê? Pela absorção do gás carbônico. Legal? O pulmão, o que ele faz? Absorve oxigênio e elimina gás carbônico. A Amazônia não faz isso. A Amazônia absorve o CO2, cara. Absorve o CO2. Para quê? Para transformar em biomassa. É isso, Caio. Valeu! Muito bom a participação do nosso Caio. Bora para a segunda? Observa. Olha o que diz a questão. O elemento carbono é fundamental para a formação dos compostos orgânicos presentes na natureza e em todos os seres vivos. Considerando o ciclo do carbono, o processo que retira esse elemento químico do ar e o transforma em um composto orgânico é quem? Combustão, respiração celular, fermentação, decomposição ou é a fotossíntese? Fotossíntese. Resposta, letra E, questão do macro, você não pode errar. Entenderam? Agora, observa. Walter, o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que a fotossíntese precisa de luz. Alô? Certo? E que não existe fotossíntese à noite. E que a fotossíntese acontece no cloroplasto. E que o cloroplasto tem o tilacoide, que acontece a fase clara, beleza? E tem o estroma, que acontece a fase escura. Entenderam? Muito bem. Aprendi também que na fotossíntese, a planta absorve água, elimina o oxigênio para a atmosfera. Logo, o oxigênio vem da água. Questão da prova. Legal? E que a fase escura, beleza? O CO2 é absorvido pela planta e é transformado em glicose. Cara, nós vimos a prova. Legal? E o que é essencial, que eu vou te ensinar agora, é a montagem da equação química. 12 de água, 6 CO2, energia, vai dar glicose, 6 de água, 6 O2. 12 de água, 6 CO2, energia, vai dar glicose, 6 de água, 6 O2. Caraca! Isso é a equação da fotossíntese? Sim, equação da fotossíntese. Cai na prova? Cai! Mas uma prova difícil. Ele quer saber quem dá origem a quem. A água libera o oxigênio para a atmosfera. Walter, tu repetiste isso 6.300.000 vezes. Por quê? Porque isso cai na prova. Sacou? Então a fotossíntese não é difícil. Outra coisa, quais os comprimentos de onda melhor para a clorofila? Quais são? Azul e vermelho. Sacou? Azul e vermelho. Para nós, garantido e caprichoso. Legal? Então os melhores, garantido e caprichoso. Entendeu? Qual é o melhor? O azul. Beleza? Então, na nossa aula de hoje, nós vimos a fotossíntese, um assunto não importante, importantíssimo. O que tu vai fazer? Tu vai baixar o aplicativo do Preveste UEA, vai seguir a gente nas redes sociais, tá? Preveste UEA, para não perder nenhuma novidade. Eu tô aqui para te ajudar. Eu sou o professor Walter Beltrão de Biologia e eu tô aqui para te fazer acertar todas as questões de biologia. Entenderam? Um abraço! Até a próxima!